Meu marido me levou ao casamento da ex dele para me exibir, usando a desculpa de que era o casamento de uma amiga. Mas você já sabe o que o karma faz com gente que gosta de se exibir. Eu me casei com meu marido, Franco, ou melhor, com meu ex-marido, recentemente. E quando digo recentemente, quero dizer literalmente alguns dias atrás. Não foi nada luxuoso, só um casamento civil seguido de um jantar com nossos amigos. Não queríamos gastar muito, e realmente não gastamos. Eu estava feliz, como qualquer pessoa recém-casada, a não ser que seja um casamento arranjado. Essa felicidade durou exatamente 2 dias. Apenas 2 dias depois do casamento, meu marido me enganou para ir ao casamento da ex dele. E digo me enganou porque eu realmente não fazia ideia de que era isso. A ex-namorada dele, Grace, tinha terminado com ele para ficar com outra pessoa. Ela tinha traído Franco. Eu não faço ideia de por que ele me levou ao casamento dela. A ex dele não ficou nem um pouco feliz em vê-lo. Na verdade, parecia assustada, em pânico, assim que viu nós dois entrando na recepção. Eu fiquei em choque quando Franco chamou a Grace pelo nome e começou a discursar dizendo que ela tinha perdido um grande homem, porque agora ele estava casado. Eu não tenho como explicar o quanto eu fiquei desprevenida e envergonhada. Eu jamais teria aceitado ir se soubesse que a tal amiga de quem ele falava era, na verdade, a ex dele. Franco tinha me dito que uma amiga de infância, muito especial para ele, iria se casar 2 dias depois do nosso casamento, e que ele realmente queria estar presente. Insistiu que a viagem seria boa para nós dois, como uma espécie de pré-lua de mel. Ele estava animadíssimo, mais do que era normal. Comprou um terno novo e até me deu um vestido caríssimo para usar. Isso me deixou até desconfortável, porque o meu próprio vestido de noiva tinha custado metade do preço daquele. Franco ignorou meus incômodos e disse que queria me exibir para todo mundo lá, fazer as pessoas ficarem com inveja. Quem me dera ter sabido que toda essa empolgação era só para provocar ciúmes na ex. Eu nunca teria usado aquele vestido, muito menos ido ao casamento. Teria feito ele devolver tudo e, talvez, já tinha entregue os papéis do divórcio antes mesmo de casados completar 24 horas. Mas ele me enganou. Eu não sabia quem era tal noiva, nunca tinha visto. O casamento virou um desastre completo assim que Franco começou a gritar. E tecnicamente ainda um desastre, mas não por muito tempo. Quando Grace e o marido começaram a gritar para irmos embora porque não fomos convidados, eu queria desaparecer. Eu não fazia ideia de que a Grace não tinha nem convidado Franco, muito menos que era ex dele. Só descobri ali, quando ele começou a gritar tudo no meio da festa. Nós simplesmente aparecemos sem convite no casamento da ex dele, e ele só tinha me pedido em casamento para poder colocar esse plano em prática. Se existe um momento da minha vida em que eu queria que o chão me engolisse, foi esse. Porque se ele tivesse dito que queria se casar comigo só para usar o casamento como munição contra a ex, eu teria mandado ele se ferrar. Nunca tinha me sentido tão humilhada. Todo mundo estava assistindo a cena, e eu podia sentir os olhares, mesmo sem coragem de olhar em volta. Franco não se importava. Na verdade, estava adorando a atenção enquanto dizia para Grace que estava casado, fora do mercado, e que ela iria se arrepender da escolha dela pelo resto da vida. As pessoas cochichavam e eu ouvi alguns comentários que só me fizeram querer sumir para sempre. No começo eu fiquei paralisada, mas comecei a reagir quando ouvi o noivo mandar o padrinho chamar a segurança. Franco continuava gritando, dizendo que Grace tinha cometido o maior erro da vida ao casar com alguém que não fosse ele. Grace estava chorando, implorando para ele ir embora e não arruinar o dia especial dela. Ela ainda disse que estava feliz que ele tivesse encontrado alguém, e que ele não precisava destruir o casamento dela daquele jeito. O noivo, irritadíssimo, disse que ia partir para cima se o Franco não saísse. E ele realmente teria batido no meu marido se a própria noiva não o segurasse. Acho que ela não queria que o marido acabasse se machucando ou preso no dia do casamento. Quando ouvi que tinham chamado a segurança, algo simplesmente clicou na minha cabeça. Eu disse ao Franco que ele tinha me levado enganada e que eu estava indo embora. Quando a segurança chegou, vieram até mim para me escoltar para fora, mas como eu já estava saindo, me deixaram passar. Eu só disse: ali está o idiota do meu ex-marido. Ele parece que não vai embora por bem. Do lado de fora, eu vi quando tiraram ele à força. Literalmente o levantaram pelo terno e o jogaram para fora das portas do salão. Eles ainda disseram que chamariam a polícia por invasão se o Franco tentasse voltar ao casamento. Nós tínhamos passagens de avião para voltar dali 2 dias, mas eu não ia gastar meu próprio dinheiro para comprar outra passagem ou pagar a taxa de alteração.
Então voltamos para o hotel que já estava reservado e, na recepção, pedi um quarto novo só para mim. A recepcionista me olhou com uma cara estranha, mas eu disse que, depois de casamentos, meu marido costumava roncar muito, então eu preferia dormir sozinha. Eles tinham um cartão do Franco cadastrado, então tudo saiu de graça para mim. Aquela noite eu bebi meio minibar, porque eu estava me sentindo péssima. Sabe quando você fica revivendo mentalmente uma situação horrível que aconteceu no mesmo dia, repetidas vezes? Pois é. A outra metade do minibar acabou indo direto para o vaso sanitário. Eu estava tão mal que gastei sem culpa. Ver aquelas garrafinhas caríssimas sendo esvaziadas sem nem serem bebidas me deu um mínimo de alívio. Na manhã seguinte, acordei horrível, com ressaca e tudo mais. Franco bateu na porta do meu quarto, agindo como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a gritar com ele por ter me acordado e perguntei que diabos estava passando pela cabeça dele. Também o confrontei por ter mentido dizendo que era uma amiga especial, quando na verdade era ex dele. Franco respondeu dizendo que não foi nada, que ele só estava colocando a ex no lugar. Eu levei a mão ao peito e disse: Ufa, que alívio! Achei que você tinha sido um idiota que me usou, casou comigo e depois me trouxe enganada para cá. Mas já que era só isso, está tudo perdoado. Entra, vamos fazer as pazes. Ou eu sou uma péssima atriz, ou ele realmente achou que eu estava falando sério. Quando ele deu um passo para entrar, bati a porta na cara dele. Voltei a dormir. Quando acordei de novo, vi algumas mensagens do Franco dizendo que ele precisava me exibir para esse e que queria dizer algumas coisas que estava guardando há muito tempo. Ele ainda tentou justificar dizendo que eu devia ficar feliz por ele ter liberado esses sentimentos ruins para que pudéssemos começar nosso casamento do zero. Eu não acredito que ele tentou dizer que fez aquilo pelo nosso casamento. Era tudo sobre ele. Ele não se importou com o fato de que eu fui humilhada diante de dezenas de pessoas, e que ele me usou como ferramenta para provocar ciúmes. Eu não respondi nenhuma mensagem. Fui aproveitar tudo o que o hotel oferecia, pago com o cartão dele, obviamente. Amanhã cedo é o nosso voo de volta, então vou ter que olhar para a cara dele novamente. Só de pensar nisso eu já sinto arrepios de nojo nas costas. E vou ter que ver ele de novo quando chegarmos, porque todas as minhas coisas estão no nosso apartamento. Eu só quero dormir, mas não antes de esvaziar o minibar cheio que eles repuseram hoje de manhã. Edição. Estou fazendo esta edição para acrescentar detalhes que acabei deixando de fora, porque eu estava bêbada e com muita raiva quando escrevi o post. Eu disse no texto que não sabia de quem era o casamento. E realmente não sabia. Franco chegou a mencionar o nome da noiva, mas usou outro nome, provavelmente um apelido que ele usava quando eles estavam juntos. Ele nunca disse que era ex dele. Se eu tivesse realmente sabido que ele me levaria ao casamento da ex, eu não teria aceitado de jeito nenhum. Além disso, Franco contou que essa amiga não pôde ir ao nosso casamento porque estava ocupada preparando o próprio casamento. Ele realmente tinha colocado essa amiga na lista de convidados do nosso casamento, então ele sabia que ela faria parte da festa. Só que, de última hora, Franco me disse que ela tinha uma emergência para ajustar o vestido, então não iria conseguir aparecer. Ou seja, ele a convidou para o nosso casamento, mas como ela obviamente não foi, ele decidiu fazer essa loucura de me levar ao dela. Eu já achava estranho o desespero dele para ir ao casamento dessa tal amiga, sendo que ela nem foi à nossa cerimônia e eu nunca tinha ouvido falar dela. Franco insistia que era uma amiga importante, quase da família, que se conheciam desde pequenos, mas que tinham perdido contato por morarem em cidades diferentes. E não, ao contrário do que vocês podem pensar, Franco nunca falou nada sobre sentir falta da Grace ou querer voltar com ela. Ele só comentou que ficou incomodado porque o relacionamento anterior terminou mal, mas nunca entramos em detalhes, então eu nem sabia o nome da ex. O que eu sei agora, pelas mensagens dele, é que ela o traiu e foi embora com outra pessoa. Não sei se é o noivo com quem ela se casou agora, mas o Franco continua obcecado por alguém que traiu e abandonou ele. Ele já deveria ter superado isso há muito tempo, mas claramente não superou. Espero que isso ajude a esclarecer os pontos que ficaram confusos. Atualização 1. Atualização 1. Acabamos de voltar depois de um voo longo de apenas 2 horas. Longo porque ele tentou falar comigo o tempo todo, mas minha única resposta durante todo o trajeto foi: cala a boca e fica sentado aí até o avião pousar. Eu já me mudei do apartamento que a gente dividia. Como é alugado, vou tirar meu nome do contrato e acabou. Franco me manda mensagens sem parar. Está agindo todo carinhoso, falando sobre como está animado para nossa pequena lua de mel. Ninguém avisou para ele, aparentemente. Não vai ter lua de mel.
Ou pelo menos, eu não vou com ele. Acho que naquele avião não caberiam 3 pessoas. Eu, ele e o rancor que ele sente da ex. A maioria de vocês acha que ele se casou comigo às pressas só para se sentir superior à ex e fazer ela se arrepender de escolher outro cara. É exatamente o que eu penso, e acho que já até escrevi isso antes, mas não lembro bem. Eu não estava no melhor estado para escrever naquele dia. Minha avó sempre dizia para eu nunca falar nada bêbada, e menos ainda depois do casamento da ex do meu marido, que só se casou comigo para deixá-la com ciúmes. Minha avó era muito sábia. E sempre tinha um ditado pronto para qualquer situação. Quando Franco e eu começamos a namorar, ele me contou que tinha medo de casar e construir uma vida depois que a ex de longa data o traiu. Eu entendi o trauma e disse que também detestava qualquer tipo de traição. Por isso não esperava que a gente fosse se casar tão cedo. Justamente por isso, foi uma surpresa boa quando ele me pediu em casamento. Quer dizer, hoje em dia, acho que ele me pediu em casamento minutos depois de descobrir que a Grace iria se casar. Não investiguei, mas tenho quase certeza. Ele me pediu em casamento e sugeriu que fizéssemos só um casamento civil, para não precisar esperar meses com preparativos. Eu achei ótimo, economizaria dinheiro e evitaria estresse. Tem gente que gasta milhares e se separa em poucos anos. Ou dias. Ou horas. Ele marcou a data e planejou tudo. Tudo, menos o jantar que tivemos depois. Hoje eu sei que ele só queria mostrar para Grace que ela tinha cometido um erro gigantesco ao traí-lo e deixá-lo. Já se passaram mais de 3 anos desde que eles terminaram. Não sei como ele não conseguiu superar. Está óbvio que ele ainda a ama. E aí está o problema. Como é que alguém ama quem te traiu, depois de tanto tempo? Meus sentimentos por ele não somem assim, em uma semana. Mas daqui a alguns meses, eu planejo não lembrar nem o nome desse homem. E estou começando a achar que talvez não tenha sido a Grace quem traiu e deixou ele. Essa versão faz muito mais sentido. Porque nesse caso, ele estaria revoltado por ela ter terminado. Mas também significaria que ele mentiu para mim esse tempo todo, e que eu me casei com alguém bem pior do que pensava. A parte boa, a gente pode pedir anulação, e eu não fiquei casada por muito tempo. Se isso tivesse acontecido em 6 meses ou 6 anos, talvez até com um bebê usado como ferramenta para provocar ciúmes na Grace, tudo seria muito mais complicado. Agradeço, sinceramente, que a toxicidade do meu ex tenha feito tudo desabar rápido. Melhor agora do que depois. Atualização 2. Tem um pouco mais de informações sobre o Franco, e desta vez não vieram dele. Também não espero que qualquer coisa que ele diga seja confiável. Hoje de manhã, recebi uma mensagem de uma amiga do Franco. Ela me disse que a Grace pediu meu número e quer falar comigo. A amiga também disse que a Grace contou para ela o que o Franco fez, mas que não contou para mais ninguém. E a amiga foi bem clara, o que o Franco fez não foi certo. Até a própria amiga dele acha que ele errou feio. Ela parecia realmente preocupada e me disse que eu deveria falar com a Grace porque ela tinha algo importante para me dizer. Admito que eu estava tão envergonhada com tudo que aconteceu que não queria falar com a Grace. Achei que ela fosse gritar comigo por ter arruinado o casamento dela. Mas o jeito como a amiga falou me fez reconsiderar. Ela deixou claro que não era nada disso. Então pedi para ela passar meu número para Grace e fiquei esperando ela entrar em contato. Eu não fazia ideia do que ela queria me dizer. Na verdade, ainda não sei. Grace me pediu para fazermos uma videochamada, porque tinha algo para me contar e também algo para me mostrar sobre o Franco. Isso imediatamente me deixou em alerta. Depois de pensar um pouco, aceitei marcar a chamada para amanhã depois do trabalho. Também pretendo pedir desculpas a ela por tudo que aconteceu no casamento, porque tenho certeza de que acabamos estragando o dia todo dela. Sim, não foi culpa minha, e eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas mesmo assim eu me sinto mal. Quero pedir desculpas porque nós duas fomos vítimas do idiota do Franco. Eu não tenho nada contra ela. Nada disso é culpa dela. Ela não tem responsabilidade nenhuma pelo fato do meu ex ser obcecado por ela e ter armado tudo isso. E, sinceramente, ela até pode ser uma pessoa legal. Se é que ela não foi infiel, e se isso é mais uma mentira do Franco que explica por que ele ainda é tão obcecado. Atualização 3. Bom, eu preciso colocar por escrito tudo o que descobri, porque senão minha cabeça vai explodir. Tivemos a videochamada há pouco, e sinceramente, teria valido a pena fazer isso pessoalmente. Era informação demais para a internet lidar. Eu não sei o que estava esperando, mas isso está além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Grace é uma mulher encantadora e,
Como já suspeitávamos, ela não foi infiel. Não tenho 100% de certeza, é a palavra dela contra a de Franco, mas basta ver o que Franco fez e como ela é, não é difícil acreditar nela. Neste momento, se um serial killer me chamasse para tomar chá com biscoitos na casa dele, eu acreditaria mais nele do que no meu ex. E não, tecnicamente ele ainda não é meu ex, mas eu não vou esperar um papel para isso. Tivemos essa conversa porque ela queria me contar a verdade sobre o homem com quem me casei. Assim que começamos, eu me desculpei por ter arruinado o casamento dela. Eu estava tão nervosa que mal consegui explicar que não fazia ideia de que era o casamento dela, e que eu teria impedido meu marido se soubesse. Grace me olhou com compreensão e disse que sabia que eu tinha sido enganada para ir até lá. Ela disse que meu rosto era de puro choque quando Franco falou aquilo tudo, e que na hora percebeu que eu não estava sabendo de nada. Garantiu que não me culpava. O motivo de tudo isso é que ela queria me alertar sobre o Franco, caso eu ainda não soubesse do que ele era capaz. Contei a ela que, por mais que ela pudesse me dizer coisas horríveis sobre ele, eu já estava pedindo a anulação. E foi aí que descobri que meu marido estava perseguindo e stalkeando Grace desde o término deles. Ele se recusou a deixá-la em paz, por mais que ela tentasse afastá-lo. As ameaças da polícia o seguraram por um tempo, mas tudo voltou a piorar quando ela anunciou o casamento. Ele seguia as redes sociais dela usando contas falsas. Ela me mostrou todas as mensagens e e-mails que meu ex enviou. Eu vomitei depois de ler tudo. Franco é obcecado por Grace. Ele ainda está apaixonado por ela e acha que ela deveria ser dele. Ele também mentiu dizendo que Grace o traiu. Foi o Franco quem teve um caso com uma colega. Grace terminou com ele mesmo, com ele implorando. Foi por isso que a vida dele desmoronou e ele acabou se mudando para nossa cidade. Apesar de Grace ter bloqueado tudo, ela não sabia que ele ainda estava perseguindo ativamente até um mês antes do casamento. Ela achou que ele finalmente tinha parado, então não avisou o local da cerimônia. Ela se arrepende agora. Grace disse que preferia nunca mais ter contato com Franco ou com qualquer pessoa ligada a ele, mas achou que precisava me alertar. Ela disse que teve um mau pressentimento quando soube que me enganaram para ir até a festa, e achou que tinha que fazer a parte dela para salvar alguém que podia estar entrando num casamento abusivo. Eu agradeci por tudo, mesmo com alguns detalhes bem nojentos que eu preferia não compartilhar, a menos que queiram realmente saber. Meu amor por Franco virou ódio quando ele fez o que fez, agora virou asco e medo. Me arrependo profundamente do dia em que me envolvi com esse homem. Estou assustada e tensa. Só quero que a anulação saia logo e espero que ele não se torne obcecado comigo também. Infelizmente, por enquanto, é a Grace quem é o foco da obsessão dele. Edição. Vou contar porque pediram, mas vou censurar um pouco. Além de enviar nudes para Grace usando contas falsas, Franco também mandava cartas físicas. Quem faz isso no século XXI? Gente que manda spam e gente desequilibrada. As cartas tinham textos que ela nem chegou a ler, porque vinham com as secreções dele. Sim, isso mesmo. É a coisa mais nojenta que ele fez, ou pelo menos a mais nojenta que sei até agora. Entre as menos piores, ele vigiava as redes da Grace para ver onde ela iria jantar, e depois ligava para o restaurante fingindo ser o marido dela para cancelar a reserva. Também incomodava familiares, amigos e até o esposo atual dela. Tudo isso é do conhecimento da polícia, e ele só recebeu uma advertência. Por isso parou por um tempo, até aparecer no casamento. Atualização 4. Como voltei depois de muito tempo, vou compensar a demora publicando uma atualização bem longa sobre tudo o que aconteceu. Eu estava em um lugar muito sombrio quando escrevi a última parte, e as coisas pioraram ainda mais depois. Então eu precisei me isolar e focar em me recuperar, tanto mentalmente quanto fisicamente. Não quero assustar ninguém, então já aviso, esta é uma atualização positiva, mas contém menções de agressão. Se isso for um gatilho para você, por favor, não continue. Bom, o que eu posso dizer? Já contei que fui agredida. Isso aconteceu uma semana depois de o meu advogado entrar oficialmente com pedido de anulação do nosso casamento. Franco colocou na cabeça que eu estava apenas exagerando e que, eventualmente, voltaria para casa. Ele continuava me mandando mensagens dizendo para eu voltar, porque agora éramos casados, e que eu deveria estar com ele. Eu o ignorei completamente, porque não tinha a menor intenção de voltar. Meus amigos me ajudaram muito. Eles faziam questão de me acompanhar em lugares como o escritório do advogado, só para garantir que Franco não me seguisse. Quando o pedido de anulação foi entregue, precisei esperar uma semana para receber a resposta. Pedi para o meu advogado ser o responsável por notificá-lo,
Eu não ia chegar perto daquele psicopata, ou seja lá qual fosse o diagnóstico mental dele. O meu advogado me contou que Franco ficou completamente fora de si quando recebeu a notificação. Começou a xingar a pessoa que entregou o documento. Quase a atacou. Meu advogado foi avisado imediatamente e ligou para a polícia pedindo um cheque de bem-estar, porque ficou preocupado com a reação violenta dele. Infelizmente, a polícia não encontrou nada. Enquanto isso, eu estava enlouquecendo só de pensar na possibilidade de Franco começar a se fixar em mim, da mesma forma que fez com Grace. Eu já estava recebendo algumas mensagens realmente ameaçadoras. A maioria dizia coisas como: "Você não pode me deixar, eu não vou permitir. Agora você é minha esposa, então pertence a mim. É melhor parar com essa besteira e voltar para casa, ou vai pagar." Ele escreveu coisas ainda mais perturbadoras que eu não vou nem repetir. Isso foi numa noite. Eu pretendia ir com meu advogado à delegacia no dia seguinte, para pedir uma denúncia formal por assédio e uma ordem de restrição. Mas antes que eu pudesse fazer isso, Franco veio até mim. Ele sabia exatamente quando eu iria voltar ao trabalho. Eu não podia adiar mais porque já tinha usado minhas licenças por causa do casamento, então não tive outra opção. Eu estava com muito medo, mas não podia perder o emprego. Quando eu estava caminhando até meu carro ao sair do trabalho, senti que algo estava errado. Só queria chegar o mais rápido possível na casa da amiga com quem eu estava ficando. Acelerei o passo. Franco estava escondido atrás do meu carro. Ele me agarrou e basicamente tentou me sequestrar. Eu tentei lutar enquanto ele me arrastava para o carro dele. Ele se irritou com a minha resistência e começou a me bater. Eu ainda tenho pesadelo sobre isso, mas a terapia me deixou forte o suficiente para falar disso sem entrar em pânico. Enquanto ele tentava me colocar no carro, alguém viu e chamou a polícia. A segurança do meu prédio de trabalho também viu tudo pelas câmeras e correu para me ajudar. Conseguiram me tirar dele e chamaram uma ambulância. No hospital, diagnosticaram uma forte concussão e vários hematomas. Meus amigos foram avisados e chegaram o mais rápido possível. A polícia tomou meu depoimento e eu apresentei queixa e pedi uma ordem de restrição emergencial. Eles disseram que essas ordens não servem de muito quando alguém está disposto a ir tão longe, mas meu advogado insistiu. Mesmo que não fosse proteção real, ainda assim é algo que traz um pouco de sensação de segurança. Como abraçar o seu travesseiro na infância. Franco foi preso, mas, claro, saiu sob fiança logo depois. Pelo menos consegui a anulação do casamento. Isso foi um grande alívio. Não precisei ver Franco ou interagir com ele. Os dias depois do ataque foram horríveis, mas meus amigos foram incríveis. Eu praticamente não tenho contato com minha família porque eles são abusivos, então meus amigos são minha família. Surpreendentemente, até os amigos de Franco cortaram e têm tentado me apoiar. Alguns mandaram cestas de presente, comida, passaram na minha casa. Grace também me enviou uma cesta. Ela se ofereceu para fornecer para a polícia todas as provas de stalking que Franco fez contra ela, para que possamos pressionar por uma internação psiquiátrica. Esse processo ainda está em andamento, mas ao que tudo indica Franco deve pegar pelo menos alguns meses de prisão. Agora, antes que vocês comecem a se preocupar comigo, a intervenção da polícia parece tê-lo acalmado um pouco. Ele não sabe onde eu moro, e meu apartamento fica exatamente acima do apartamento de um dos meus amigos, então eu não estou totalmente sozinha. Além disso, morar em um apartamento é muito mais seguro do que morar em uma casa. Este aqui ainda por cima tem uma segurança muito boa. Pode apostar que eu entreguei a foto do meu ex para a segurança e contei tudo sobre a ordem de restrição e a agressão. No meu trabalho, o pessoal da segurança também sabe quem ele é, em todos os turnos, e eles monitoram as câmeras na hora que eu chego e no horário que eu vou embora. Em alguns dias, alguém me acompanha de carro até o trabalho e só vai embora depois que me vê entrando em segurança. Ou fazem o mesmo no fim do dia, me acompanhando até o carro. Não acontece todos os dias, mas essas medidas me fazem sentir muito mais segura. Também tento não fazer sempre o mesmo caminho para casa, caso ele tente me seguir. Os vizinhos também são muito legais e se ofereceram para ficar atentos. Durante os primeiros 3 meses eu vivi com medo constante, mas agora estou bem melhor. Tenho certeza de que, quando tudo isso acabar e tivermos uma resolução definitiva sobre meu ex, vou voltar a me sentir 100% eu mesma. Me dá tranquilidade saber que ele não tentou mais nada desde então. Às vezes parece que estou exagerando com tanta precaução, mas eu realmente não sei o que teria acontecido se ele tivesse conseguido me levar para onde queria. E eu prefiro nem pensar nisso. Atualização 5.
Não se preocupem, eu estava esperando por essa atualização até mais do que vocês. Embora eu tivesse decidido fazê-la só depois que meu ex fosse condenado, mesmo sabendo que ele provavelmente tentaria alguma coisa de novo, comigo, felizmente, nada aconteceu. Não posso dizer o mesmo da Grace. Franco viajou até a cidade da Grace e apareceu quando ela estava trabalhando no jardim da frente da casa dela. Eu e ela acreditamos que ele pode ter ficado observando a casa por alguns dias antes disso. Algo que eu nunca mencionei antes, por segurança, era que eu escondi alguns detalhes. Eu não sabia se meu ex estava lendo essas postagens. Um desses detalhes era que a Grace andava com spray de pimenta, o mesmo que ela tinha com ela no dia em que ele tentou atacá-la. Nunca vamos saber exatamente o que ele pretendia fazer, mas ele repetia sem parar que ela não se cansava de arruinar a vida dele. A situação foi assim. Franco saiu do carro e começou a caminhar na direção da Grace. Por sorte, ela ouviu a tempo, e já estava com o spray na mão. Então esperou até que ele estivesse ao alcance e praticamente despejou metade do frasco na cara dele. Enquanto ele se contorcia de dor, ela começou a gritar para chamar ajuda. O marido dela estava dentro de casa, e os vizinhos também ouviram. O marido correu para fora e, ao ver Franco no chão, deu um chute violento nos testículos dele, dizendo algo como: "Pronto, agora você pode mandar cartas como uma pessoa normal." Depois ele imobilizou Franco, segurando os braços dele atrás das costas, até que a polícia chegasse. Franco foi preso novamente. A má notícia é que, como tudo aconteceu dentro do mesmo estado, não foi considerado tentativa de fuga, mas obviamente não ajudou em nada no caso dele. Não sabemos quais eram suas intenções reais, mas ele continuava gritando para Grace que ela tinha arruinado a vida dele enquanto levavam para receber atendimento médico e para a prisão. Pouco tempo depois veio o julgamento. Franco foi condenado a 6 anos por assédio, agressão, tentativa de sequestro e outros crimes menores. Ele foi mandado para uma prisão no estado, a umas 4 horas da minha cidade, mas apenas cerca de 1h32h da cidade da Grace. Ela e o marido ainda estão traumatizados pelas cartas dele, então a Grace decidiu visitá-lo, mas não para confortá-lo. Ela o abordou fingindo preocupação com a saúde dele, até perguntar em voz alta se os testículos já tinham melhorado e se ele já conseguia continuar enviando aquele tipo de carta. Ela foi muito mais explícita do que eu estou sendo aqui. Se você não sabe do que estou falando, volte na edição de uma das minhas atualizações anteriores. Ela também falou, em plena sala de visitação, sobre a tentativa de sequestro que ele cometeu e sobre várias situações de assédio que ela mesma sofreu. Muita gente na prisão e fora dela ouviu. Então agora provavelmente todos sabem. A única parte boa para mim é saber que ele está longe e trancado. Isso me dá uma sensação enorme de segurança enquanto ele cumpre a pena. Edição. Franco foi transferido para outra prisão fora do estado porque estava sendo assediado pelos outros detentos. Como eu e Grace somos as vítimas envolvidas no caso, fomos notificadas. A nova prisão fica só alguns poucos quilômetros mais longe para mim, mas bem mais longe da Grace, o que é um alívio enorme. Comentário Gold The Reddit. Gente, que história pesada. E, sinceramente, o que mais me impressiona aqui é a coragem da OP e da Grace. Porque, mesmo depois de tudo que esse cara fez, foi a reação rápida delas que impediu algo muito pior. No fim das contas, a justiça funcionou. Demorou, mas funcionou. E é surreal pensar que ele ainda tentou culpar a Grace por arruinar a vida dele, quando foi ele mesmo quem destruiu tudo com as próprias escolhas. O importante agora é que ambas estão seguras, ele está longe e preso, e finalmente elas podem respirar um pouco. Espero de verdade que ele cumpra cada dia da sentença e que nunca mais tenha a chance de colocar ninguém em risco. E você aí que está assistindo, o que acharam dessa montanha-russa? Teriam conseguido manter a calma nessa situação? Deixa aí nos comentários porque eu quero muito saber.